galera? Agora sim. Vou compartilhar com vocês, tá mais fácil. Vou falar um pouquinho sobre o poder das escolhas. Então, galera, consegue ver minha imagem aqui? Então, vamos lá. Então, falar um pouquinho sobre isso que é tão recorrente. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu atuo desde 2003 com os conceitos comportamentais, as técnicas do The Rose Method. Uma proposta onde nós aprendemos a nos observar com mais clareza, com mais objetividade e expandir as nossas potencialidades. Então, meu objetivo de vida é aprender e contribuir para ver a vida com muito mais leveza. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, diante dessa temática tão importante no nosso momento, fazermos escolhas, como termos uma aptidão, uma habilidade maior para elas, nós vamos entender um pouquinho todos esses processos. Então, vamos lá. Antes de começarmos a desenvolver um pouquinho esse tema, eu lanço a você uma pergunta. Quem é o responsável pelas suas escolhas? Não me responda ainda. Anote aí para você, comece a ponderar ao longo de todo o conteúdo que nós vamos desenvolver agora. Vamos entender um pouco como formar essa questão de escolhas. Para isso, nós precisamos voltar um pouco no tempo e entender algumas leis humanas, algumas questões que influenciam essa nossa capacidade de escolher A, B, C ou D. Então, para quem ainda não conhece esse tema, o karma. Karma é uma lei de causa e efeito, de ação e reação, que é atemporal. Então, karma independe do local em que está sendo desempenhado, da época em que houve ou que está sendo desenvolvido. Um exemplo, se você jogasse uma bolinha na parede agora, ela retornaria com a força e intensidade com a qual você jogou. Se você tivesse feito essa mesma ação há 5.000 anos, colocasse um objeto e ele retornaria, cairia também da mesma forma. Então, independe de você estar inserido numa determinada cultura, numa determinada época. Esse é o karma, resumidamente, para que você compreenda um pouquinho dessa conceituação. E é muitas vezes confundido com o dharma. Dharma é uma lei humana. Ela é sujeita a tempo e local. Então, tudo aquilo que diz respeito a costumes, hábitos, um momento histórico é dharma. Então, um exemplo clássico que nós sempre utilizamos diz respeito ao que o professor De Rose nos ensina quando ele precisou servir no exército. Então, o dharma determinava que ele prestasse esse serviço à pátria, que ele se alistasse no serviço militar, pegasse em armas e estivesse sujeito a matar pessoas. E como ele mesmo explica na sua obra autobiográfica, Quando é Preciso Ser Forte, ele fez uma escolha. Ele interferiu no seu karma e decidiu, ok, eu vou servir na tropa, mas ao invés de matar pessoas, eu quero salvar vidas. Então, eu vou escolher ficar na enfermaria. E lá foi ele, conseguiu, dessa forma, transformar aquilo que poderia gerar um karma não tão bom, matar pessoas, há todo um desdobramento, num karma mais agradável, onde ele teve a oportunidade de, sim, salvar vidas, fazer curativos, enfim, mesmo um serviço mais agradável. Então, isso começa a contribuir para que você desenvolva uma mentalidade de causa e efeito. Pondere, se você está agindo diante da sua vontade de realizar algo e ter determinada consequência, ou se essa sua atitude diz respeito a um hábito, a uma rotina, a um costume. Vamos supor que estejamos num país islâmico onde a vestimenta é bem mais restrita, onde você precisa cobrir-se muito mais, não pode ter pele exposta. No Brasil é bem diferente, aqui nós temos uma liberdade muito maior para nos expressarmos, nos vestirmos de maneira à vontade. Então, observe, o karma, se está quente, você naturalmente gostaria de expor um pouco mais a sua pele. Mas, no Brasil, você poderia fazer isso ok, à vontade, tranquilamente, mas se você estivesse, por exemplo, num país islâmico, não poderia. O dharma, a lei humana, a lei daquele local específico, determina que você não pode, mesmo que esteja quente. Entendidos esses conceitos,
Vamos entender, então, como determinar as consequências das nossas escolhas. Primeiro, observe as experiências, as suas e daquelas pessoas com quem você convive. Então, muitas vezes, você fica naquela insegurança de, puxa vida, escolho entre essa situação ou aquela, e você começa a procrastinar, a colocar uma série de empecilhos na frente e acaba por não escolher, fica na inércia. Então, para que isso não aconteça, é muito importante você observar experiências, ampliar o seu repertório. Ninguém consegue ter todas as experiências sozinho, então observar as pessoas do seu convívio, os seus amigos, os seus familiares, o seu cônjuge, para que assim você consiga ter cada vez mais bagagem. Desenvolva a persistência, a disciplina e a constância. Então, se você tem um objetivo, se você quer transformar algo na sua vida, não adianta ser algo muito efêmero. Ah, hoje eu estou com vontade, amanhã passou. Então, ter aquela disciplina, puxa vida, eu quero ser consistente em algo que eu desejo realizar, alguma coisa que eu quero edificar na minha vida. Escolhi isso. Então, a partir daquele dado momento, seja consistente, persista, constância, até que você coloque aquela sua escolha em prática e colha seus frutos, tenha suas consequências. Depois, tenha em mente que você vai errar muitas vezes. Seja paciente. Então, muitas vezes, deixamos de ter determinadas atitudes, de fazer determinadas escolhas, pelo medo de errar. Nossa, mas e se isso não funcionar? E se, ai meu Deus, e a consequência disso, como poderia ser? Pode afetar essa ou aquela pessoa? Você vai errar. Mas o mais importante, um exemplo que eu até dei recentemente para uma aluna minha é: pelo menos você errou tentando acertar. Então, obviamente, você vai se fundamentar, vai estudar, vai se preparar, vai aprender tudo o que for necessário. E se eventualmente você errar, você está consciente de que numa próxima oportunidade você vai fazer com mais embasamento, com mais assertividade. Pondere agora sobre esta frase. A vida é feita de escolhas. Somos livres para fazer o que queremos. Claro, podemos tudo, mas somos escravos das consequências. Michelle Maguilet. Então, começamos a observar. Ok, sou livre, minha liberdade é indiscutível, posso fazer tudo o que eu quiser, mas agora vem o pé no chão. E as consequências? Até onde eu desejo ir? Lembre-se que a sua liberdade vai até onde se inicia a liberdade da outra pessoa. Então, a nossa vida em sociedade, aquilo que nós também desenvolvemos dentro do The Rose Method, as boas relações humanas, fazem um papel relevante, muito importante na hora de tomarmos decisões e fazermos as nossas escolhas. Então, ponderar até onde eu consigo ir, exercer a minha liberdade de escolha, mas sem gerar prejuízo àquelas pessoas com quem eu convivo. Fatores que impedem o exercício da escolha. Então, puxa vida, eu estou lá preparado, empolgado, eu já sei o que eu quero, mas não desenvolvo. Não acontece. A mágica não acontece. Por quê? Então, vamos ponderar alguns pontos, observar. E tudo aquilo que eu for expondo para você, eu sugiro fazer uma reflexão, uma autoobservação, um autoestudo. Primeiro, um dos fatores pode ser a baixa autoestima. Você não sentir-se capaz de sustentar a sua decisão. Então, aquilo que eu falei há algum tempinho atrás, na minha exposição, você até escolhe algo, mas não tem consistência, não se mantém firme até que aquela sua escolha seja uma ação que desencadeie uma reação. Então, puxa vida, não sei se eu estou pronto para isso, se esse é o meu momento de vida ou não, se eu já me fundamentei ou não. Então, isso pode deixar você com a autoestima um pouco abalada. Você fica ali na insegurança e acaba partindo muitas vezes para a inércia. E vale lembrar de algo bem importante. Não escolher também é uma escolha, pois você ficou inerte e terá uma reação. Então, se você fez uma escolha, mesmo que seja
não vou fazer nada, vou ficar aqui parado esperando o que vai acontecer, vou deixar meu barco à deriva e ver para onde a correnteza me leva. A correnteza pode levar você bem distante, pode enroscar você nos galhos à beira do rio, você pode virar o seu barco a danar. Então, quando você também escolhe não fazer nada, não ter uma atitude, também terá consequências. É importante que isso fique sempre, sim, rondando a sua mente, que você lembre, não como um castigo, como uma punição, mas para que você entenda a causa e o efeito, e que isso seja fator para contribuir como um estímulo para que você, literalmente, se mexa. Né? Uma coisa que o professor De Rose sempre cita para cada um de nós, tanto instrutores quanto alunos, é o famoso TBC, é o tirar a bunda da cadeira. Se está na inércia agora, como é que você vai gerar energia? Vai lá, se movimente, faça algo, tenha atitude. Depois, outro fator que pode impedir as suas escolhas é a preocupação excessiva com a opinião de terceiros. Poxa vida, eu não tomo tal atitude porque, ai meu Deus, o que os meus pais podem pensar disso? Vão achar que eu sou instável, volúvel. Ah, mas ninguém na minha família tem essa profissão, quem sou eu para escolher isso? Ah, mas meu cônjuge não gosta disso. Ah, ele tem um pouco de preconceito. Então você acaba restringindo a sua liberdade de ação e de escolhas, sempre tomando por base um estímulo externo. Alguém, algo que está à sua volta. E assim você vai se diminuindo, vai encolhendo, vai dando passos para trás. E como uma flor, uma pequena flor que para de ser nutrida e regada, você murcha, você perde poder, você perde potencialidades, você deixa de enxergar as possibilidades à sua volta por conta de estar se sentindo muitas vezes sufocado pela opinião. Muitas vezes as pessoas nem fizeram algo, apenas, eventualmente, você imagina que seus pais possam julgá-lo, seu cônjuge, colegas de trabalho, enfim, você está ali ainda só no mundo das ideias, no mundo da imaginação, e ainda não é nem algo factível. Então, observe, se você está impedindo o seu exercício de escolha por conta de uma preocupação excessiva com as opiniões de terceiros, qualquer pessoa. Depois, outro fator é a indecisão causada pelo medo das consequências. Aquela famosa história. Ai, mas e se naquela época eu tivesse feito de outra forma? Ah, mas se ao invés de morar aqui, eu morasse naquele outro bairro? Mas você não age. Você fica só pensando, e se, e se? E alimentando um fantasma interno, que também, mais uma vez, trava você. Deixa você ali na inércia, empacado, sem desenvolver o seu poder interior, sem desenvolver a sua expressividade. Então, pondere. Se o que está atrapalhando a sua escolha também tem alguma relação com isso, a indecisão causada pelo medo das consequências. E vale um asterisco aqui. Sempre haverão consequências. Tá? Conforme você trilha esse caminho de autopercepção, de autoestudo, de desenvolvimento pessoal, você vai aprendendo a manejar as consequências, mas elas sempre estarão presentes. Outra questão que pode impedir: falta de repertório ou experiência de vida. Ah, mas eu sou tão novo. Ah, mas eu trabalho há tão pouco tempo nessa profissão. Ah, mas quem sou eu para decidir isso ou para fazer isso? Uau! Será que é realmente necessário você se questionar nesse sentido? Ou você poderia usar essa energia de ser algo recente, algo novo, para impulsioná-lo com um fator de curiosidade? Como é que eu posso aprender algo novo aqui? Como é que eu posso desenvolver um processo diferenciado que até agora talvez os meus colegas nunca tiveram essa ideia? Ou talvez não puseram em prática, né? Tiveram a ideia, mas ficaram ali, só no mundo das ideias, na imaginação, e não partiram para a ação. Então, lembrar disso. Se lhe falta repertório ou experiência de vida, por que não ser você o inovador? Aquele que abre um pouco o caminho. É como aquela pessoa que entra numa trilha nova. No começo o mato toma conta, você vai tirando o que vai mais próximo, aquele pequeno caminho que você vai trilhar. E de tantas vezes que você passa a percorrer o mesmo caminho,
aquela trilha vai se alargando, até se tornar uma avenida muito larga. E aqui você poderá olhar à sua volta e dizer: uau, agora eu tenho experiência, agora eu tenho bagagem, agora eu tenho repertório. E esse repertório depois você também pode escolher o que você fará com ele. Você trilhou um caminho ao longo da sua vida, seja um caminho profissional, algum hobby que você goste muito, mas que você desenvolveu uma expertise. Você vai guardar só para você? Vai escrever um livro? Vai desenvolver um blog para divulgar? Vai chamar mais amigos e contar como é a sua experiência? Ainda que você tenha escolhas. Outro fator: acomodação. A almofada fofa da inércia. Tão gostoso, mais do mesmo. Eu estou tão acostumado. Ai, eu sempre fiz desse jeito, né? Ai, eu já conheço a consequência disso aqui. Aquela história do tá ruim, mas tá bom? Será? Será que precisa ser dessa forma? E aqui embaixo eu pus para você ponderar um pouquinho sobre a síndrome de Gabriela, de Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, fica a reflexão. Será que precisa ser dessa forma? Ah, vou trilhar os mesmos passos que os meus pais trilharam. Meus pais eram brilhantes advogados, então eu também preciso ser um brilhante advogado e fazer da mesma forma. Ah, mas o meu sonho era fazer outra coisa. Então, observe. Se aquela acomodação vem em relação a uma trajetória dos seus pais, dos seus familiares, a um estilo, a uma cultura, uma tradição que você quer manter e que diante daquilo, tá bom, eu me acomodo aqui, sempre foi assim, sempre será assim, e você acaba se resignando e apagando o seu brilho, você fica fosco. Outra questão, outro fator que pode influenciar bastante para que você não tenha boas escolhas são as crenças limitantes e os paradigmas. Ou seja, você acredita tão profundamente que algo é verdadeiro que você mesmo se limita. Você acredita, você tem uma crença de que é daquele jeito e sempre será. E todas as vezes que eventualmente você tente fazer uma escolha minimamente diferente, você trava. Poxa vida, mas será? Será que eu sou capaz mesmo? Será que isso vai dar certo? Mas isso tem tudo para dar errado. E aí você, mais uma vez, dá passos para trás e acaba deixando de se desenvolver. E os paradigmas? Aquela questão, todos sempre fizeram dessa forma. As coisas precisam ser dessa maneira. Puxa vida, mas as casas precisam ter essa construção, essas linhas, senão, como pode ser? Imagine só se Gaudí tivesse pensado nisso, construir sempre uma caixinha, ele jamais teria feito aquelas belíssimas obras. Então, permitir-se algo novo, quebrar um pouco o paradigma. Não quer dizer sair chutando tudo, não é isso, mas observar. Cabe aqui quebrar um pouquinho o paradigma, inovar um pouco, sair um pouco daquela mesmice. É sempre dessa forma, as pessoas sempre falaram desse jeito, sempre agiram daquela outra maneira. E chega você, observa, percebe, mensura a situação. Eu tenho uma sugestão. E você pode sugerir ao agrupamento de pessoas ao qual você esteja, ou voltando um pouco no exemplo anterior, supondo que você está seguindo uma linhagem familiar em que a profissão seja sempre a mesma. É uma tradição de família. Mas você tem aquele sonho maior, aquilo que lhe incentiva, lhe estimula, é diferente. Então, com carinho, com afetividade, com embasamento, conversar, né? Buscar algo, quebrar esse paradigma, romper esse acreditar na limitação, essa crença que limita você por conta de algum fator externo ou até interno. Você comprou a ideia e ela para você passa a ser uma verdade. Então, pondere um pouquinho sobre isso tudo. Nós já acabamos de ver o que pode impedir, o que pode nos travar, o que causa aquela sensação de, poxa vida, eu deveria estar escolhendo alguma coisa, mas não escolho ainda. Então vamos para o caminho inverso. Como nós podemos fazer boas escolhas?
Se é que existe um caminho das pedras e cada um vai encontrar o seu, mas algumas das pedras que eu já trilhei, eu gostaria de compartilhar com vocês são essas. E, logicamente, devem existir muitas outras e muito interessantes, mas vamos a elas. Então, conheça o seu propósito de vida. O que faz você acordar e seguir em frente todos os dias? Já parou para pensar nisso? Será que você simplesmente acorda todos os dias, como na história da marmota do filme De Caso com Acaso, e todos os dias você vive exatamente o mesmo dia, com as mesmas experiências ruins, e acha que a vida é só aquilo? Mais do mesmo? E o pior, ainda se fosse mais do mesmo, muito gostoso, muito feliz, seria lindo, incrível. Mas será que você quer mais do mesmo, com uma consequência de escolha que eventualmente não esteja conduzindo você rumo ao seu propósito de vida? E aqui eu abro um parênteses. Esse é um trabalho que dentro da cultura do The Rose Method nós aprimoramos bastante, inclusive vários dos colegas e eu mesma ministrando consultorias, porque muitas pessoas, 20, 30, 40 anos de idade e ainda não sabem o seu propósito de vida. Então, muitas vezes você quer encontrar este propósito, mas vai precisar de uma orientação, vai precisar de alguém que tenha essa referência e que possa contribuir para que você lance um olhar de mais clareza, de mais objetividade e encontre esse propósito. Enquanto você ainda não tem um profissional que oriente, eu deixo aqui como dica. Você abre seus olhos pela manhã e vai escolher. Eu vou ficar na cama até meio-dia. Ou, puxa vida, eu vou sair da cama. Eu vou fazer isso porque vai me levar à realização daquele objetivo incrível. Eu sinto que isso me faz vibrar internamente. Me sinto vivo quando eu penso nisso. Nasci para tal situação se concretizar. Ou nasci para que a minha vida seja dessa ou daquela maneira. Então, tenha um propósito. Conheça o seu propósito de vida, que a partir desse momento você começa a fazer escolhas muito mais acertadas. Você tem uma tendência menor a errar, a dar com a cara na parede. Você já antevê situações, você já antevê as jogadas, porque você sabe para onde está indo. Para quem não sabe para onde está velejando, qualquer vento tá bom, né? Vira para lá, vira para cá, tá à deriva. Então, saiba seu propósito. Se não souber, conte com a ajuda de bons profissionais. Depois, liste os seus valores. Aqui eu não digo de valores financeiros, mas sim os seus valores pessoais. Aquilo que para você realmente importa. Eu gosto de usar aqui uma analogia de uma cadeira. É como se fossem as pernas da cadeira. Se você tirar alguma delas, vai ficar meio estranho, você não vai ter tanta segurança para sentar. Se você tirar duas pernas dessa cadeira, já era. Aí mesmo que não funciona, você vai direto ao chão. Então, quando você identifica, reconhece os seus valores, também passa a tomar melhores decisões. Então, perceba, quais são os alicerces da sua vida? Aquilo que é fundamental, aquilo que você não vive sem. Poderiam tirar um braço de você, poderiam tirar qualquer coisa, mas não tiram aquele valor, porque aquilo é seu. Pode-se dizer que é o seu resumo. A pessoa olha para você e diz, fulano é assim. Isso é um valor para fulano. E eu vou usar um valor que é meu, um valor família. Então, para mim, aquilo que diz respeito a um ambiente familiar, a uma coisa acolhedora, aconchegante, a estar próximo aos meus entes queridos, é um valor muito forte. As minhas escolhas, em grande parte, serão voltadas para esse valor. Então, observe, elenque, faça uma lista com os seus valores pessoais. Ai, Cris, mas eu nem sei por onde começar. Uma dica. Tenha um caderno de anotações, se você ainda não tem, recomendo que você tenha, mesmo que comece só com um bloco de notas. Mas tenha um caderno onde você possa anotar o que é relevante para você. Então não é besteirinha, eu gosto de só passear por passear, porque para mim é uma distração. Isso talvez não seja um valor. Mas eu gosto de sair para passear porque ali eu desenvolvo o meu potencial criativo.
Eu gosto de passear porque ali eu expando os meus horizontes, eu tenho boas ideias. Então, talvez um valor para você seja liberdade de ir e vir ou um momento do seu dia para poder estar com a mente aberta, sem estar obrigatoriamente focado em algo específico. E você vai começando a fazer a lista. Puxa vida, isso é importante para mim. Ah, não consigo me imaginar sendo o mesmo sem esse valor aqui. E não precisam ser 20 ou 30. Comece com poucas coisas, 2, 3, 5 valores pessoais. E mais uma vez eu lembro, se não conseguir sozinho, existem profissionais que podem orientar. Esse é um ponto de partida. Eu quero aqui instigar você para que você olhe para si. Que você, ao invés de só ver a sua imagem física num espelho, olhe o que tem lá dentro. Perceba os seus valores, o seu propósito, aquilo de mais profundo lá na sua essência que vai fazer com que as suas escolhas sejam cada vez melhores. Depois, algo que também faz uma grande diferença, que se você não tem, fica ali balançando, fica ali, a sensação de que você está girando em torno do seu próprio rabo, que é, tenha clareza dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então, inclusive conversando com amigos, me perguntando, poxa, mas qual é o seu sonho? O que você quer da vida? Para que você está aqui nesse plano da existência, né? Então, não sei. Eu estou aqui, sei lá, só para curtir, para contar piada, eu estou aqui só para trabalhar, pagar boleto e acabou. Será que a vida é só isso mesmo? Será que não há um sonho maior, não há um objetivo que você deseja alcançar? Pare e observe. Você tem a intenção de deixar um legado? Você já pensou nisso alguma vez? Poxa vida, será que aquilo que eu estou desenvolvendo agora pode ser útil para mais pessoas daqui a algum tempo? Imagine só se Einstein, ao fazer as suas pesquisas, ficasse só, eu vou fazer isso aqui só por fazer, não sei para quê. Olha quanta contribuição para a humanidade poderia ser deixado de lado, se ele simplesmente, não sei nem para que eu estou fazendo isso aqui, besteira mesmo. Não tinha um objetivo, ele queria expandir a sua arte, que era uma arte científica, mas era a sua forma de expressão, então ele tinha um objetivo e possivelmente tinha muitos sonhos. Acredito eu, na minha visão, que ele tinha sonhos de ajudar a humanidade. Então ele ficava lá desvendando aquelas fórmulas incríveis para poder contribuir com o progresso da humanidade, com o seu desenvolvimento. Então, tenha clareza dos seus sonhos e dos seus objetivos. E aqui eu abro um parênteses. Se você não está sonhando, se você não para em algum momento para imaginar como você estará daqui 20, 30, 40 anos, alerta vermelho, luzes se acendem. Comece a observar. Claro que temos que viver um dia de cada vez, com toda a ênfase, com toda a dedicação, com todo o carinho, mas lembre-se, até onde você quer ir? Como você quer trilhar este caminho? Você quer ir do ponto A ao ponto Z ou você só quer ir do ponto A ao ponto B e acabou a vida? Então, ponderar qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo. Você quer deixar um legado de experiência, de boas ações, de boas atitudes no mundo? Ou você simplesmente quer viver um dia depois do outro, seja o que for, e acabou? Se for uma escolha sua, está tudo certo. Mas é importante que ela seja uma escolha consciente. Então, vamos lá. Objetivos. O que faz você vibrar, seus olhos brilharem? O que traz leveza para você? Porque senão você vai voltar um pouquinho ao tópico anterior. Será que o seu objetivo tem a ver com algo que traz realização pessoal ou é simplesmente cumprir protocolo? Eu vou ser um bom advogado, um bom engenheiro, um bom médico, porque na linhagem familiar todos chegaram a esse ponto e tiveram que ser bons engenheiros, advogados, médicos, seja o que for. Então, se traz leveza para você, se faz os seus olhos brilharem, ok, seguir uma linhagem familiar, seguir um padrão. Mas se lá no fundo pesa, deixa você murcho, apagado, observe. Estude mais, pesquise mais, verifique se mesmo dentro dessa tradição familiar, ainda assim, existe a possibilidade de você criar algo inovador,
de poder conciliar talvez um talento particular que não tenha relação com essa área específica, mas ainda assim poder fazer ela, praticar ou exercer aquela profissão. Então, tudo é uma questão de ter clareza, de saber, entender todas as dinâmicas e assim tomar boas decisões e boas escolhas. Adoro esse quadro, então agradecer ao Rafa Reame que compartilhou comigo essa imagem, então ela é autoexplicativa. Mestre, como eu faço para me tornar sábio? Boas escolhas. Mas como eu faço boas escolhas? Experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. Ou seja, nós vamos em algum momento errar, cair no buraco. Mas ok, faz parte do processo de aprendizado. Imagine você, quando muito jovenzinho, quando criança, aprendendo o processo de caminhar. Você caiu algumas vezes, muitas, mas você persistiu, você tinha como objetivo pegar determinado objeto, chegar até a sua mamãe, até o seu papai. Então você tinha um objetivo, você queria ir até lá. Talvez você tenha feito uma má escolha, ter colocado um pezinho equivocado na frente do outro e caiu. Assim como quando nós chegamos à vida adulta e nos são colocadas as escolhas. Então, puxa vida, não devia ter escolhido isso, deu errado. Corrija o curso, não se mortifique. Você só ficar se lamentando e dizendo, poxa vida, mas escolhi errado, que droga. E aí vai ficando, vai alimentando um ranço, vai alimentando um sentimento ruim, vai ficando denso internamente. E desta forma, a emocionalidade vai cegando você. Então, errou, está errado e não se erra mais nisso. Então, aprenda com os erros, com os equívocos e melhore as escolhas a partir daquele ponto. Sugestão. Depois, decida e se posicione. Tudo o que existe na sua vida hoje é fruto de uma decisão. Volta para o que eu falei antes. Você decidiu ficar na cama até meio-dia, acabou o dia, também terá uma consequência. Mas posicione-se. Eu vou ficar na cama até meio-dia por escolha, tá? É uma decisão, mas eu quero levantar, eu quero fazer acontecer, quero deixar o meu legado, a minha história, eu quero fazer algo inovador, eu quero fazer algo diferente. Então você vai tomar decisões, né? Ninguém vai tomar essa decisão por você, vai chacoalhar você e dizer, fulano, é a sua vida, acorda. Uau, esse auto-chacoalhão nós mesmos temos que dar em nós todos os dias. Então, decida e se posicione, porque se você não posiciona, a minha escolha é esta. Alguém vai escolher e você vai ficar com o que sobrar. Então, se você já está cansado de migalhas, de restos, é sempre o que sobrou, né? Então, tome a dianteira, faça escolhas, né? Busque caminhos, busque rotas alternativas. Sempre há um jeito. Depois, atitude afirmativa. Nós trabalhamos muito isso dentro da cultura comportamental do The Rose Method. Escolha o que você vai fazer e faça dar certo. Não importa se vai ficar difícil, se é noite, se está chovendo, se está frio. Escolheu, eu vou fazer e vai dar certo. E mesmo que eventualmente lá na frente não seja 100% como você programou ou como você gostaria, ainda assim você tem aquela atitude afirmativa. Poxa vida, eu vou fazer dar certo de qualquer maneira. Se não foi desse jeito, será de outro. Assim as coisas começam a fluir. Você vai criando uma espiral ascendente de evolução e de crescimento. Você sai do ciclo vicioso de sempre mais do mesmo. Se o resultado não está me levando onde eu quero, eu fico resignado, triste, desmotivado, para uma espiral que vai levar você até o infinito. Nem o céu é o limite. Mas primeiro, atitude afirmativa. Eu escolhi e eu vou fazer dar certo. Para que isso aconteça, se surge aquela insegurança, poxa vida, não sei se eu estou preparado, não sei se eu estou pronto para essa minha escolha, baby steps. Trace um plano, coloque em prática, um passo por vez. Passos felizes valem por 3 ou mais. Então você vai observando, poxa vida, eu quero sair da inércia, eu estou minha vida inteira fazendo isso e o resultado ainda não me levou onde eu gostaria de chegar. Tá bom, o que eu vou fazer? Tenha clareza.
Aprofunde-se, pesquise, estude, converse com mais pessoas, tenha bagagem, adquira conhecimento, adquira cultura e a partir daí trace o seu plano. O que eu vou fazer hoje e amanhã? E ao longo da semana? E no próximo mês? E no próximo ano e na década? Então, passo a passo, você vai começando a quebrar a inércia, sair da almofada fofa e vai começando a visualizar as consequências. Volta lá para o primeiro slide que nós conversamos. Karma, causa e efeito, ação e reação. Você começa a ver que todos os dias as suas pequenas atitudes já têm desdobramentos. E isso gera uma motivação pessoal maior. Poxa vida, que bacana. Eu já fiz algo e já gerou uma transformação. Aquilo vai impulsionando e cada vez mais. E chega uma hora que ninguém segura. Você vai dar conta de fazer qualquer coisa que decidir escolher para si. Então, decidir, é isso me deixa feliz, me dá brilho no olhar, me motiva, me estimula. Faça. Então, você vai percebendo que as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves. Vamos ao X da questão. Escolher pressupõe responsabilidade. Levar em conta as egrégoras às quais pertencemos, que nos influenciam e pelas quais nós somos influenciados. E qual parcela de energia que nós desejamos doar a cada uma delas? Estamos sempre inseridos em algum contexto. Ninguém está só. E para você entender o que é essa palavra egrégora, talvez nem todos ainda a conheçam, nós usamos muito dentro do contexto do The Rose Method. Egrégora é um somatório de energias de duas ou mais pessoas que se reúnem com qualquer finalidade. Isso é baseado nos ensinamentos do professor The Rose. Quanto mais forte for um indivíduo, mais força ele doa à egrégora a qual pertence. Então, na hora de fazer uma escolha, você quer tomar determinada atitude, mas quando você vai para frente, sente que tem uma coisa puxando. E agora? Puxa, eu quero ir nessa direção, mas estou sentindo puxar para cá. Pode ser a força da egrégora. Então, mais importante do que tudo é você ter consciência de que todos os agrupamentos humanos possuem uma energia própria. Sabendo disso, você escolhe melhor a quais egrégoras você vai se associar. Por exemplo, a sua egrégora de profissão. Qual o estilo de vida das pessoas que têm essa profissão? Como elas se alimentam? Como é o contexto familiar? Quais são os hobbies? É um contexto, é um somatório de energias. A sua família, ela lhe estimula, incentiva, motiva? Está sempre ali dizendo, uau, vai lá, essa escolha é bacana, vai dar certo? Ou, deixa disso, que besteira, para que você vai fazer isso de novo? Para com isso, você não tem capacidade para tanto. Opa, sinal de alerta. Então, mas é minha família, o que eu vou fazer? Reduza aos poucos, com carinho, com cuidado, com atenção, mas reduza o contato com a egrégora. Se ela não lhe é favorável, se ela reduz o seu brilho, a intensidade do seu brilho, você vai conviver menos. Assim como o trabalho. Poxa, mas o meu ambiente de trabalho é ruim, eu me sinto mal, eu somatizo, eu fico tenso, me dá gastrite, úlcera, dor de cabeça. Uou, sinal de alerta. Será que você não pode escolher um outro formato para trabalhar naquela mesma profissão? Ou um outro lugar onde você possa desempenhar o mesmo ofício? Então, observe as egrégoras. Elas têm o poder de impulsionar você à frente ou de segurar você. Então, mais uma vez, escolher. E escolher com consciência. Ter lucidez para isso. E aí vem aquela dúvida. Poxa vida, mas e quando nós temos que escolher por alguém? O que fazer nessa hora? Que difícil, né? Já não é tão fácil assim escolher por mim, já tem que escolher por mais alguém. Quando a tomada de decisão envolver qualquer outra pessoa, que tal optar pelo diálogo? Poxa, eu sou o líder de uma corporação e eu preciso tomar uma atitude que vai impactar a vida de várias pessoas que estão sob minha responsabilidade. Não sei qual é a melhor decisão, estou em dúvida. Eu estou inseguro. Não sei onde eu vou pisar. Se for viável, se for possível, dialogue.
Converse com a sua equipe de trabalho, converse com seus funcionários, com seus subordinados, converse com o fornecedor, se for o caso, mas sempre que uma decisão impactar outras pessoas, se for possível, dialogue primeiro. Evite os achismos. Ah, mas eu achei que seria assim, eu achei que seria assado. A chance de dar errado é grande. Então, desenvolva a habilidade, a soft skill de comunicação. Pergunte. Perguntar não ofende. Escolha o melhor momento, a melhor abordagem e pergunte. Depois, ouvir os envolvidos. Saber quais são as suas opiniões e pontos de vista e entrar num consenso, evitando traumas. Esse exemplo aqui surgiu da dúvida de uma querida aluna que me perguntava: e quando se relaciona aos nossos filhos? Numa determinada idade, os nossos filhos querem um esporte e nós queremos que ele faça outro. E agora? O que fazer? Qual decisão tomar? O que escolher? Então, principalmente conversar. Todos sabemos que a nossa forma de sermos criados, uma geração que tem aqui 20, 30 anos ou mais, era: papai e mamãe estão mandando, obedece e acabou. Então você vai observar: puxa vida, isso gerou um trauma em mim, desencadeou que tipo de reação? Será que eu, como pai, como tutor, como irmão mais velho, preciso continuar agindo daquela mesma forma com a qual eu fui tratado, gerando um trauma, trazendo para o meu corpo muitas vezes uma rigidez? Então você tem que fazer balé, porque balé é para menina desse perfil corporal. Ai, mamãe, mas eu gostaria muito de fazer equitação, adoro cavalo. Vai fazer balé. E aí criou aquela menina frustrada, que adoraria expressar a sua arte de outra forma, mas que algo lhe foi imposto. Então, dialogue, chegue num consenso. Será que se você quer que seu filho faça basquete, e se ele gosta de handball, não tem como encontrar ali um meio termo? Fazer pelo menos um teste? Faça 2, 3 meses desse esporte, veja se você se sente bem. Talvez a criança opte por não querer fazer determinada coisa porque teve uma referência ruim. Tem algum amiguinho da escola que é mais bagunceirinho, mais chatinho, ou que gosta de fazer zoeira com os outros amigos e não é uma boa referência, então ele já fica: não sei se fazer aquele esporte me atrela aquele coleguinha, então eu não quero fazer. Ou, mas quando eu fiz, os amiguinhos começaram a fazer piadinha, porque eu não corria tão bem. Então, observar, né? Será que essa escolha realmente diz respeito à própria criança em si, ou é alguma influência do meio na qual ela está? E assim somos nós adultos também, né? Nós tendemos a fazer muitas das nossas escolhas diante dos traumas que nós tivemos. Nós olhamos lá para a nossa trajetória e: não quero mais do mesmo daquele, então deixa quietinho, me deixa parado aqui. Então, observar, entrar nesse consenso. Exceção são crianças muito pequenas e pessoas que não possuem condições comprovadas de escolherem algo sozinhas. Aí você vai usar mais uma vez a sua clareza, o seu discernimento, e ainda aqui você pode escolher pesquisar bastante antes, conversar com mais pessoas, buscar outros referenciais para escolher da melhor maneira possível. Uma observação bem importante, algo que também veio essa semana como sugestão dos nossos alunos. Nunca é tarde para fazer escolhas novas, sejam elas pessoais, profissionais, de estilo de vida, o que for. Não importa se você tem 20, 30, 60 anos. Independente de já ter conquistado determinado patamar na sua vida, carreira, sucesso, patrimônio, tudo é possível se fizer sentido a você. Exemplo: tudo bem se aos 17 você escolheu ser arquiteto e aos 45 viu que tudo que gostaria de fazer é trabalhar com alguma outra coisa. Quero abrir uma pet shop. Você não vai jogar tudo para cima, não é assim também. Mas comece a desenvolver as ideias. Então, puxa vida, eu sou um arquiteto, desempenho muito bem o meu papel, cheio de projetos bem-sucedidos, impacto positivamente na vida de muitas pessoas, gosto do que faço, mas não amo. Uou! Carol Freire, essa é para você. Gosto do que faço, mas não amo. Adoro essa frase. Então, se você gosta, faz bem feito, porque você é uma pessoa responsável, disciplinada, mas voltando para aquela questão, não é o propósito, não tem relação com o seu objetivo maior de vida, vale repensar.
vale rever as suas escolhas. Continuar naquela profissão por quanto tempo a mais? Ou talvez usar aquela profissão como uma porta de acesso a algo diferenciado. Ou talvez aliar, vamos supor que seja arquiteto, querendo aliar com uma outra profissão que seja mais próxima e que ainda assim traga aquele calorzinho para o seu coração, que dê sentido à sua vida, à sua existência. Então, puxa vida, mas eu tomei essa decisão com 17, eu já mudei de curso na faculdade 3 vezes. O que os meus pais estão pensando de mim? O que as pessoas estão dizendo? Tá, e você vai querer com 40, 50 anos dizer, poxa vida, eu devia ter decidido com 20, 21, fazer um curso diferente que me trouxesse estímulo, que fizesse com que eu usasse o meu potencial criativo, a minha liderança, o meu entusiasmo, a minha garra. Não ser volúvel, não é ficar trocando todo dia, toda hora. Não isso. Mas a partir do momento que você sente que aquilo não tocou profundamente em você, que é mais pesado do que leve, que você começa a murchar mais do que encher sua bola, repense. Será que é realmente essa escolha mais acertada? Será que você não precisa conviver um pouco mais com alguns profissionais de outra área? E volto um pouco ao exemplo que eu dei no bate-papo recente, quando eu fui fazer minha escolha profissional. Eu conversei com vários profissionais de áreas diferentes que eu tinha interesse. E eu pesquisava realmente como era o estilo de vida, como eram as famílias daquelas pessoas, voltando, né, meu valor familiar já era presente naquele momento, e muitas daquelas profissões iam desempenhar, iam atingir positivamente pessoas, como eu escolhi ao ser, né, uma comunicadora, uma profissional do The Rose Method. Na verdade, eu queria só contribuir com mais pessoas, mas eu, no início, puxa vida, eu vou ser médica, vou ser enfermeira, vou ser dentista, algo da área da saúde, mas não encaixava perfeitamente. Até pesquisando, testando, poxa vida, isso é bacana. E lá se vão quase 20 anos fazendo algo que me deixa muito feliz, muito, que eu amo realmente fazer, que gosto e amo. Então, vale a pena você ponderar essa sua escolha. Se você se imagina, dali a 15, 20, 30 anos, ainda faz você se sentir feliz? Ainda traz brilho para o seu olhar? Tá, né? Vou estar fazendo a mesma coisa. Tá bom. E vai. Será? Será que precisa ser desta forma? Deixo uma reflexão para você. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Sábio Chico Xavier já falava isso para nós há algum tempo. Então, pondere, observe. Lá atrás você teve uma determinada experiência, você escolheu algumas coisas, muitas. E agora? E no seu atual contexto de vida, o que cabe? O que é mais pertinente? O que faz mais sentido? Estamos num momento de grande turbulência, de grande transformação social no mundo inteiro. Muitos dos nossos valores foram revisados. Muito daquilo que achávamos ser imprescindível deixou de ser da noite para o dia. E outras coisas tomaram lugar. Então agora, talvez seja o momento de começar de novo e fazer um novo fim. Não é que você vai apagar a sua história, não é pegar a borracha e deletar o que ficou para trás. É ser sábio, é aprender com erros e acertos do passado, desenvolver o seu acervo, a sua bagagem, tudo aquilo que construiu você, você só é quem é hoje por conta das suas experiências, do que você aprendeu, do que você construiu na sua vida. E a partir daqui você olhar para frente e definir, puxa vida, eu quero ir até ali. Não, só quero ir até aqui mais próximo. Uau, é infinito. Eu quero um lugar muito distante. Então, será que chegou o momento? Deixo para você a reflexão. E voltamos para aquela primeira pergunta da nossa exposição de hoje. Quem é o responsável pelas suas escolhas? Então, diante de tudo aquilo que nós conversamos, pondere. Quem é que tem a faca e o queijo na mão? Quem é que pode fazer realmente a diferença? E assim, eu agradeço a companhia, a presença de cada um de vocês, para que juntos pudéssemos analisar, observar, trazer mais clareza a essa situação, a toda essa temática, que sempre será muito atual, afinal,
Não viemos desde pequenininhos com uma cartilha que nos dissesse: se escolher desse jeito, a consequência é aquela, se escolher daquela outra maneira, pode acontecer isso ou aquilo. Então, que isso possa ser um pouco de contribuição para que vocês façam boas escolhas, tomem boas decisões e que assim a vida de vocês realmente possa fluir. Uma vida de crescimento, uma vida de expansão cada vez maior. O meu muito obrigada a cada um de vocês e vamos abrir daqui a pouquinho para perguntas, para que dessa forma nós possamos tirar as dúvidas de vocês, esclarecer algum eventual tópico.